rápida. Bom, vamos lá. Bom, na aula passada a gente conversou alguns conceitos sobre a questão da maré, né? E o interessante é que no dia seguinte, né, bem cedo, era umas 6 e pouca da manhã para 7 horas, eu estava passando pela ponte, né, Ponte Rio-Niterói, e interessante que aí muitas ilhas, né, estavam aparentes, né? Estava dando para ver ali, você via as embarcações, você conseguia ver a maior parte dos cascos, né, das embarcações. Aí eu falei, caramba, eu falei até com a pessoa que estava comigo, um rapaz, eu falei assim, entra aí, vê no teu celular qual é a maré que está. Ele falou, não, está na lua nova. Eu falei, justamente, estava vazando, né? Lua nova e lua cheia são uma das duas marés de Cisígia, né? E assim coincidiu justamente no dia seguinte, né, eu estava passando pela ponte, e dali você consegue observar, principalmente olhando para o lado esquerdo, né, o fundo da baía, né, fica bem visível, né, bem fácil de ver. Aí você consegue ver, tipo, Ilha Redonda, né, que é uma ilha que tem uns terminais da Petrobras, aí você consegue ver os níveis bem diferentes ali, né, e na hora que eu retornei, era mais ou menos que horas era? Mais ou menos umas 3 horas da tarde, aí estava enchendo, já estava mais cheia, estava bem diferente, né, o cenário. Então, isso aí, essas observações que a gente vai vendo e vai observando e vai trocando, né, as ideias, e justamente que comprova, né, aquilo que nós estávamos vendo na aula anterior, né? Então, nós vamos trocar mais umas figurinhas em cima disso aqui, para poder mostrar mais algumas coisas para vocês. Aquela questão do nível de redução, né, que é aquele nível mais baixo das marés mais baixas, né? Então, por exemplo, claro, não tinha como eu filmar, né, da ponte, né, que a ponte é uma via rápida, né, não tinha como parar e filmar, mas era muito interessante se visse, né, as embarcações como elas estavam, né, com os cascos, né, bastante aparente, boa parte deles, né. Algumas das embarcações, até em função do peso, né, que elas estavam carregando, você pode estar mais carregado ou menos carregado, mas principalmente você comparava com os navios que tem algumas embarcações ali na Baía de Guanabara que são meio que abandonadas, né, já estão quase afundadas, né, e aí dava para notar bem isso, né, e claro, aí tem a relação por que não afunda, né? Mas nós vamos chegar ali para mostrar, fazer um destaque em cima dessa linha verde, né? Que é um fator bem interessante de entender um pouquinho desse nível de redução. E tem um slide agora aqui, tá vendo? Esse slide aqui ele mostra dá para ter uma boa noção do que vem a ser esse nível de redução, né? Então, não sei se está. Não precisa ampliar, não. Se eu ampliar, acho que piora. Não, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Ó. Acho que agora melhorou um pouco para vocês verem, né? Então, esse aqui é um perfil de uma costa, né? Por exemplo, né? Para mostrar para vocês algumas relações aqui e tentar entender um pouquinho melhor essa questão da maré. O que está em vermelho, né? São as marés de Cisígia, né? Seja quando chama de MHWS e MLWS, né, mean low, mean high, né, seja a mais alta e a mais baixa, né, de Cisígia. Então, aqui, como acontece? A maré nesse determinado porto aqui, por exemplo, né, estou mostrando aqui, nesse determinado porto, a média das marés mais altas atingiria essa linha que acompanha aqui a linha vermelha de cima, né? Enquanto que a média das marés de Cisígia, das baixas mares mais baixas, ela atinge essa parte vermelha de baixo, né? E quando você está em quadratura, né, você tem uma média que fica aqui em azul, que eu coloquei um retângulo, né? Ou seja, você tende a ter uma amplitude, ou seja, a variação entre a maré mais alta e a maré mais baixa tende a ser menor do que na Cisígia, né?
E aí você vê, pô, isso aí é uma coisa que é diferente e até interessante. E, por outro lado, aí são outros elementos que tem na maré que é interessante de observar, né? Por exemplo, que as marés altas, você tem uma média entre elas, né? Isso quando você tem um posto de observação, um porto conhecido, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, aí você tem uma média entre eles que te dá uma média das altas e você tem uma média das baixas, né? E aí existe entre a média das altas e as médias das baixas um nível médio, né? Que é esse nível médio aqui, ó, que está com MSL, que a gente chama de Mean Sea Level, né? Nível médio do mar. Esse nível médio do mar, esse que é o zero, ou próximo, muito próximo de zero, que utilizamos para referências em terra, né? Esse é o nosso zero terrestre, vamos botar assim, o nível médio do mar. Enquanto que seria isso aqui, enquanto que o nível de redução que aparece naquelas cartas náuticas, naquela planta batimetria, planta batimétrica, aquela que nós vimos que nós vamos, de Niterói, que nós vamos ver agora novamente, ela é referida, né? Vamos botar assim, que o zero seria essa mais baixa de Cisígia, né? Por quê? Porque nunca o mar, nunca a água, vamos botar assim, ela vai estar abaixo desse nível, né? Então, está escrito aqui, ó, a palavra sondagem, né? Então, essa sondagem aqui, né, o que é feito a sondagem, né, aquela planta de batimetria, quando é feita, você relaciona aquele 1 metro, 2 metros, 3 metros, é contado dessa linha, desse círculo vermelho, ou seja, a linha projetada por ele, para baixo. Então, eu vou ter 1.1, 1.2, 2.3, 5 ponto tal, tudo isso é contado daqui para baixo, porque isso é a linha que dá a segurança para a navegação, né? Então, isso que é a jogada de saber o quê? Que a água nunca vai estar abaixo desse nível. Ela vai estar acima, ela vai oscilar, mas nunca vai abaixar disso, né? Ou seja, seria o nível da piscina que vai estar sempre com água, seria isso aqui. O tanque nunca vai abaixar disso aqui. Então, por isso que se usa isso de referência, e quando você constrói próxima à costa, você tem que estar relacionado diretamente com esse nível da maré mais baixa, para você poder entender, né? Então, esses elementos aqui que são interessantes de ver, e aqui tem uma outra linha aqui que está traçada, né, que é um nível do mar num determinado momento, né? Então, você tem uma profundidade real, né, que você tem do nível por exemplo, do barco que você está andando, mas não necessariamente essa profundidade real ela vai coincidir com aquela profundidade da batimetria. Claro que não, que a batimetria fez um estudo para poder saber como é que estava aquilo ali, como é que você tem aquela massa d'água ali num determinado, em relação à Cisígia. Quando você navega em um determinado instante, aí sim você faz uma relação, aí já é uma outra coisa do estudo, né? Isso é interessante, né? E aí você vai fazendo essa análise, né? E aqui é só para descrever aqueles elementos, né? Aí são alguns nomes aqui que todos eles vêm do inglês, né? Ou seja, você tem o MHWS, né? Que é o que é Water Springs, né? Springs é de primavera, que seria a Cisígia, né? E o NIPS, né? Quando chama de NIPS, seria a de quadratura, né? Então você tem assim, MHWS, MHWN, isso aí, essa leitura para vocês, né? Tem lá está disponibilizado no NEAD, isso é interessante para vocês poderem entender. De prioritário, de importante é isso aqui, ó, que é o nível médio da maré, né? Ou seja, o nível médio do mar, né, em determinada região, que tem uma observação de 18 anos, né? Ou seja, no Brasil, o zero de referência para a terra, agora estou falando de terra, zero de terra é uma coisa, zero de mar é outra. Do mar, do zero, conta para baixo. O zero da terra conta para cima, né? E aí você tem um lugar chamado Imbituba, que é o local que você tem a maior estabilidade entre as marés, né? Ou seja, a média das altas e a média das baixas, né? Ou seja, média das altas, média das baixas, média das baixas altas, das baixas altas, das baixas médias. E aí você faz um valor médio, que é isso que observa durante 18 anos para ver qual o porto que é mais estável e te dá a melhor relação do zero, né? Por isso que é em Santa Catarina.
Isso tem uma razão de ser no sul do país, né? E isso é bem claro, né? Porque no sul do país você está mais afastado do Equador, primeiro ponto, e no Equador você tem um raio maior, e você tende a ter a maior atração lunar, né? E também do Sol próximo ao Equador, ao invés de você ter uma atração lunar mais forte nos polos, né? Se aproximando do Polo Sul, do Polo Norte, no nosso caso, para o sul do Brasil, né? Então, você tende a ter a menor variação entre as marés. Então, por exemplo, quem já esteve em praias do Nordeste, é comum você ver a maré subir violentamente e descer violentamente, né? Então, isso é muito comum acontecer nas praias do Nordeste, no Norte, principalmente, né? Ali a região que você pega do Maranhão, que aí você tem uma observação bem interessante disso, né? Mas quando você vai para o sul do país, você já não vê essa variação tão significativa, né? E aí é onde se gera toda essa relação e essa informação aí, né? E aí ainda continua nos elementos aqui, né? Quando fala das baixas, né? Load baixa, né? E você ter elas relacionadas, né? Que são as baixas, que são todas as descrições de tudo aquilo que eu já falei, né? A mais baixa das baixas, a mais alta, a mais baixa das altas. Então, tudo isso aí é uma relação interessante, tudo isso é uma questão conceitual que ajuda a entender. E essa questão aqui da sondagem, né? Isso que é interessante, porque o quê? Isso nos dá o quanto você tem do nível de redução ao fundo do mar, né? Isso é interessante de saber. E a profundidade real, né, que é a outra, é quando você agrega quando você faz a leitura e você chega até o nível de redução, né? Ou seja, o nível de redução você vai ter seria o zero aqui, né? A sondagem que você tem para baixo e o quanto você está mostrando aqui, né? Então, quando você faz uma sondagem em terra, por exemplo, você escava e você vai descendo daquele nível do solo, você vai escavando, por exemplo, até você encontrar rocha. Então, você vai descendo até você encontrar o solo firme. Vamos botar o exemplo da rocha. Aí você desce lá 15 metros. Na água, você tem um nível de redução que é um zero, né? E você vai descendo até você encontrar o solo marinho, né? Então, você vai descendo até você encontrar o solo marinho. Então, quando se fala assim, uma profundidade você pega uma carta dessa de batimetria, né, uma planta batimétrica, aí você olha lá, você vai saber, não, peraí, isso aqui você está olhando isso aqui, você vai saber o que está acontecendo. Então, isso aqui, abaixo de redução, tem 1 metro nessa região, ali tem 10, ali tem 15, por aí você vai fazendo as relações. Vou mostrar uma planta aqui depois para vocês com esses conceitos agora, nós voltarmos na planta e dar uma analisada até interessante vendo o material, né? Que aí já gera uma situação bem interessante. E aqui, ó, gente, eu acho isso aqui algo muito ilustrativo, né? Para tentar mostrar um pouquinho para vocês, né? Isso aqui é um desenho esquemático, né? Ou seja, aqui a gente tem o ar seria o calado da embarcação, né? O quanto a embarcação fica abaixo da linha da água, né? Esse calado ele é variável de acordo com o peso da embarcação. Se ela tiver com menos peso, ela vai estar com calado menor, que vai flutuar mais. Se tiver com mais peso, ela vai afundar mais, né? Então esse é o calado da embarcação, essa A aqui. Esse B, né, é o quanto que o ecobatímetro, né, que ele, quando você faz a sondagem, né, quando você está fazendo uma sondagem em água, né, você está fazendo aquela leitura do ecobatímetro, que eu mostrei lá naquela figurinha bem anterior do barquinho com o boneco, isso é a profundidade que o ecobatímetro te dá, que seria isso aqui, né? Ou seja, do fundo de onde fica o sensor, né, o sonar, o sonar, né, os diversos tipos de sonares que tem,
até o fundo do mar. Sendo que a profundidade que a gente enxerga o ser humano é o quê? Da água até o solo, que seria o C, né? Da água até da linha da água até o solo marinho. Essa é a profundidade que a gente tem a percepção, ou seja, a profundidade do local naquele instante, né? E D é a profundidade que a gente chama de profundidade cartografada do local, por quê? Que é a profundidade que você tem do nível de redução, né? Então, a embarcação, né? E aí, peraí, eu vou falar na embarcação já. E aqui a altura da maré no instante, ou seja, a maré tem uma altura em relação ao nível da linha da água, né? Até o nível de redução, né? E aí há também uma chamada cota, que a gente chama de cota, que seria do nível médio até o nível de redução para aquele determinado instante, né? Quando você olha uma ficha de uma estação maregráfica, isso até fica bem nítido. Mas o barato daqui é o seguinte, por exemplo. Então, aqui você tem um nível de redução e você tem uma profundidade num determinado porto, por exemplo, essa profundidade de B aqui, né? Então, se esse calado aqui da embarcação, ou seja, se vamos botar aqui, o calado da embarcação aqui, o A ele não pode ultrapassar essa linha do nível de redução. Né? Por quê? Porque se você chegar e botar o navio for maior, né, um navio de grande porte, e naquele determinado porto você tem um nível de redução que está nessa linha que está escrito nível de redução, e você botar um A que seja maior do que essa distância vertical, o que acontece? Você perde a segurança da navegação, né? Então, por isso que os canais, por exemplo, imagina se você tem um nível de redução no porto desse nível aqui, e o fundo do mar começa a assorear, por exemplo, e você começa a criar sedimentos, e de forma que esse B aqui, né, ele começa a subir muito, ficar muito próximo de um nível de redução. O que vai ocorrer? O barco corre o risco, se tiver com determinado peso, ele encalhar. Então, por isso que o trabalho de dragagem, ou seja, de você limpar esse fundo do mar e deixar sempre esse nível do mar, esse fundo do mar, próximo da sondagem natural daquele canal, ou seja, aquele canal tem uma sondagem um trecho ali tem de 2 metros. Então, você tem que chegar e deixar aquilo ali muito próximo de 2 metros, está sempre dragando aquilo, de forma que essa profundidade aqui que está indicada como indicado como D, ela não reduza muito, para não chegar muito próximo do nível de redução. Por isso que existe assim, você tem os portos, eles são periodicamente, eles são inspecionados e passam por um processo de batimetria, porque eles têm um canal ali, os caras sabem que existe um nível de redução, bom, e existe uma profundidade natural daquele terreno ali. Então, a profundidade ali naquele canal, a tantos metros ali do cais, por exemplo, do pia, vamos botar, ele é de 1,50 m, né? Então, se você passa uma batimetria ali, aquilo está indicando 1 metro, significa que você tem 50 centímetros de material que você tem que tirar, porque você precisa devolver aquilo para ficar com 1,50 m. Aquilo não pode ficar tendo 1 metro só, porque o sedimento acumula e o barco, quando for atracar, o barco vai encalhar, né? Então, esses elementos da maré relacionados com a embarcação, isso aí que é fundamental para compreender o que acontece, por exemplo, num processo de dragagem, né? Quando você faz uma dragagem de uma determinada região, é para justamente você dar segurança à embarcação e dar fluidez ao próprio canal, né? Isso é o real, né? O existente, que acontece realmente, né? Você tem que estar sempre trabalhando de tal forma que esse nível de redução realmente esteja na profundidade D, né? Ele não pode ficar numa profundidade menor do que D, até um nível que, senão, a embarcação ela vai encalhar. Vamos botar assim, né? E aqui um recorte, já tinha mostrado isso naquela planta NWG, que isso é uma carta náutica, né? A carta náutica ela não tem curva de nível, né? Ela tem uma chamada isóbata, né?
E a profundidade, também naquele exemplo, você tem uma profundidade de 4,2 metros. Ou seja, 4,2 metros é o quê? Você está ali abaixo daquele nível de redução. Tá? Isso é importante para saber. Então, a embarcação ela está num determinado, está no nível da água. Você tem o calado, que, de acordo com o peso, o profissional de náutica sabe o quanto está abaixo da linha da água, e ele sabe o que, daquele fundo do navio até o nível de redução, o quanto ele tem ali. Então, isso é importante ele estar sempre atento a isso. E aqui o que é mais popular, né, que é a chamada tábua de marés, né, ou seja, a tábua de marés ela sempre te dá uma luz. Esse aqui é um exemplo que eu não sei nem de onde é esse aqui, que eu tirei, mas aqui você vê, ó, primeira maré, segunda maré, terceira maré, quarta maré, ou seja, ao longo do dia você tem duas pré-mares e duas baixa-mares, né? Então, ao longo do dia da semana aqui, né, vocês veem que essa coluna aqui ela vai mudando. É que não sei se está nítido, mas você vê que a Lua está uma parte branca, mas à medida que vai passando os dias da semana, ela vai ficando mais escura aqui, ou seja, a tendência é que ela venha a escurecer, né? Ou seja, está tendo uma mudança na fase lunar. E essa mudança na fase lunar faz com que a maré ela mude os seus horários, né? Então, ela vai começar a mudar. Então, você vê aqui, quando tem uma parte mais sensível aqui, por exemplo, nesse sábado aqui, um exemplo, você tem uma mudança tão forte no ciclo que você começa a ter 5 horas da manhã, 11 horas você tem uma baixa-mar, 11h50 você começa a encher, 1h18 você começa a vazar, e depois você já, 6h20 da tarde, você já começa a encher de novo, depois baixa e depois enche de novo, né? Isso é por causa da atração Terra-Lua, né? Por causa da mudança da Lua. Realmente a Lua começa a mudar. Ela começa a mudar e começa a ter mais ciclos ainda, né? Mas isso é a tábua de maré, que o pessoal usa, quem navega, né? Baixa, isso aí se baixa. Você tem um sitezinho ali que é interessante, tá? No final tem um site que deixa isso aí. E isso está sempre publicado, né? Porque você precisa estar sempre atento a isso, né? E o interessante é saber assim que você tem essa altura da maré aqui, tá vendo? É tudo em relação a um nível médio, tá 1,2 m acima, 0,1, depois ela começa a descer, né? Descer e subir, né? Então, quanto ela vai descer e quanto ela vai subir, né? Aí também entram outros fatores aí, né? E vão mostrando toda essa situação. Isso aqui foi até alguma coisa de pesca que eu botei que dizia que a atividade era boa para pesca, né? Atividade média, muito peixe, pouco peixe, nenhum peixe. Mas isso aí é informação lá, saber se tem muito peixe ou não, eu já não sei dizer não. Não tem muita informação sobre isso. E aqui, gente, isso aqui é uma ficha, né? Ou seja, você ao longo do Brasil, a gente tem. Depois eu vou abrir no final eu vou abrir para vocês ali uma ilustração no Google Earth, que você tem várias estações no Brasil ao longo da costa, né? Que você tem, são 44 portos, né? Que você tem informação de maré, e você tem marégrafos, né? Você tem as ilhas oceânicas, as ilhas costeiras, né? Então, o que acontece? Para todos esses 44 portos do Brasil, todos eles passaram por estudos, né? Eles passaram por estudo ao longo uma série de anos, né? Vamos botar assim, e para você poder justamente chegar nisso, né? Esse exemplo aqui é de Arraial do Cabo, ali do Porto do Forno, né? Não sei se alguém conhece ali aquele porto. Tem um porto e logo do lado você tem uma saída de veleiros ali, né? Então, o que acontece ali, por exemplo, em Arraial do Cabo, naquele porto ali, né? Então, você tem a ficha, ela se resume, vamos botar essas informações aqui, né? Então, você instala uma régua, existe uma régua instalada lá, né? E essa régua tem 7,27 metros, né? 727,8 centímetros. Tem 7 metros e 278 milímetros que você tem nessa régua, né? E aí, essa régua, ela é estudada, né? Ou seja, essa régua não é mais uma régua simples, como parece, né?
Se você for fazer um trabalho numa região, você pode chegar lá e pegar uma trena e fazer um suporte de madeira e cravar no fundo. Mas essa régua não. Essa régua você usa um limígrafo, né? Que é um linígrafo, que chama, né? Que é algo digital, que você faz uma leitura digital disso, né? E aí você pega as fases da Lua, pega ao longo de anos, né? Você faz observações, mas ao longo de um ano você consegue determinar isso aqui com uma boa aproximação. E qual é a natureza disso, né? Isso mostrou o quê? Que ao longo de estudos, fizeram aquele estudo de maré alta, as marés mais altas de Cisígia, as marés mais altas de quadratura, as marés mais baixas de Cisígia e também de quadratura, e aí chegou-se no nível médio. Esse zero aqui do nível médio, que é o mais próximo do nosso zero da costa, né? E aí você tem que ele está abaixo de uma... Aí tem uma referência de nível, ou seja, tem um marco lá estabelecido no cais, que bota que daquele marco para baixo você tem 4,58 metros e você chega no nível médio, por exemplo, né? Não é da régua, é de uma RN que você colocou lá, porque a régua ela pode ser danificada, o vento ela pode sair, mas se você estabelecer uma referência de nível, um marco de concreto no local, você vai saber exatamente o que tem lá. E também estabelece o quê? Que essa mesma RN ela tem uma diferença para o nível de redução de 5,26 metros, né? E o nível de redução ele tem 2 metros por fundo, ou seja, nesse porto aqui, a profundidade, que é a profundidade estudada ali de sondagem, ela é 2 metros, 2,015. Ou seja, toda vez que for fazer algum trabalho ali, a pessoa pega e olha essa informação para você poder balizar a sua navegação. Isso vamos colocar assim de um exemplo. O cara sabe que nesse porto aqui, a água vai estar no máximo, ela vai estar batendo 2 metros. Ela vai oscilar, mas ela nunca vai baixar de 2 metros do fundo. Então, se eu tiver com um barquinho que o calado dele não seja maior do que 2 metros, eu posso atracar aqui nessa embarcação. Se o calado for posso atracar nesse porto em qualquer época do ano. Mas se o calado dele for de 3 metros, dependendo da época do ano, da época do dia, do período do dia, aliás, eu posso ficar encalhado. Mas se ele for 1,5 metro, eu posso atracar em qualquer época que eu não tenho problema em relação a isso, né? Então, quando se vai fazer um estudo, você vai fazer um atracamento, você tem que observar essa situação. Esse é um ponto. Segundo ponto é que aí, vamos lá, aqui você também vai fazer uma obra de engenharia ali perto, que você vai ter que fazer uma intervenção de construir um pier, por exemplo, com um figurão. E aí você sabe o quê? Que depende, se o iate dele tiver um calado maior do que 2 metros, né? Então você tem que estender um pouco mais esse pier, né? Vamos botar ele um pouco mais afastado da costa, de forma que você tenha segurança dele poder atracar nesse pier. Ele não pode ficar grudado na costa. Se viesse para grudar na costa aqui, ele não pode passar de 2 metros iate. Se o cara falar para você, não, meu iate tem um calado de 3 metros com carga total, com lastro total, ou seja, o peso total. Aí você sabe, não, então ele não pode ser aqui, tem que se afastar um pouco mais. Recomendo que faça uma batimetria para saber até onde você tem uma profundidade em relação ao nível de redução, claro, que chegue a 3 metros para você poder saber quanto você vai estender o teu pier. Um exemplo, né? Para você poder saber, porque quanto mais você sair da costa, mais você vai ficar profundo. Isso aqui é a observação colado na costa, né? Mas, quanto mais você afastar da costa, né, aí, claro, tem que se estudar o terreno, né? Não dá para dizer que vai aumentar muito, ou vai aumentar pouco, ou quanto vai aumentar, se você não tiver uma batimetria. A engenharia trabalha com isso. Então, você tem que fazer um estudo batimétrico numa região aqui. Então, se você... quando foi construído esse pier aqui, o que acontece? Está aqui o pier, bonito. O pier está aqui, mas, dependendo da embarcação, se ela tiver mais de 2 metros, ela não atraca aqui, ela vai ter que atracar mais fora. Aí você cria berços, você cria uma série chamado dolphin, né, para você poder fazer com que a embarcação ela tenha um atracamento lá mais seguro, né? Então isso aí é um exemplo daqui de Arraial do Cabo, mas vamos tocar na sequência que tem outras coisas aqui. E essa foto aqui é mostrar uma régua, tá vendo? Essa régua aqui, mas essa régua é de rio, tá?
No Rio é um pouco diferente. No Rio você coloca réguas em sequência, né, para você observar a cheia e a vazante, a cheia e a vazante. Essa daqui está colada aqui no edificação, né? Isso aqui é lá no Mato Grosso do Sul. Uma viagem aí que eu fiz há alguns anos, eu trabalhei nisso aqui, eu tive que fotografei isso aqui, eu achei nos meus arquivos, eu colei isso na apresentação, que é uma régua, ela fica colada numa pedaço de madeira, né? Aí você tinha essa época aqui, né? Isso era um posto que o observador ia lá e lia uma, duas vezes por dia, ele fazia uma leitura lá, né? Um exemplo, mas é real, né? Aqui, por exemplo, tem uma outra observação. Por exemplo, isso aqui já é uma estação ali na foz do Rio Meriti, chegando na Baía de Guanabara, né? Ali você vê que tem o nível de redução está 2,61 m, né? Acima do fundo, né? Da profundidade, e você tem um nível médio de 78 centímetros. Isso falando ali o Rio Meriti, ali na Caxias, né? No finalzinho dele ali, que você pega ele encontrando na Baía de Guanabara ali, né? Aí, um outro exemplo aqui, isso já é lá na Fortaleza de Santa Cruz, lá em Niterói, né? Você tem ali uma régua, né? Ali já na Fortaleza de Santa Cruz é o último ponto que você tem antes da Bahia, término da Baía de Guanabara e início do oceano, né? Em Niterói. Você vê que aqui você vê que o nível de redução ali já é 20 centímetros ali, né? Já é bem baixinho, né? Na Fortaleza de Santa Cruz ali. Eu também nunca vi navio atracado ali. Mas Forte é alto, né? Forte é lá em cima, mas você tem um portozinho, um cais, aliás, ali embaixo, que você tem observação. E aqui, por exemplo, isso aqui é na Ilha do Governador. Esse é da Ilha do Governador, é. É lá no estaleiro Weisa, né? Aqui é 90 centímetros, né? Você vê que na Ilha do Governador a situação já é um pouco diferente. Já é 90 centímetros que você tem de nível de redução ali, né? Ou seja, tá vendo aqui, ó, os pontos, esses pontos aqui, ó, tá do lado esquerdo, RN1, 2 e 3, né? Você vê que eles ficam ali, ó, bem colado aqui junto a essas estruturas de concreto, não no flutuante, não pode ser no flutuante, tem que ser numa estrutura física, né? Então, se você pega esse 3 aqui, por exemplo, deixa eu ver se não, pega o 1, que está mais bonito aqui. O 1, você tem ele, aí você pega as diferenças e você vai vendo até você chegar no nível médio, até você chegar no nível de redução, né? Mas você tem isso aí. Deixa eu ver, tem outro exemplo. Esse aqui é Paquetá, ó. Paquetá você já tem 2 metros ali, né? Quem conhece Paquetá, então você tem ali uma estação, né? Uma estação chamada Estação Maregráfica, né? E ali você tem 2 metros de nível de redução. Ou seja, isso aí são pontos da Baía de Guanabara, né? E a gente observa que na Baía de Guanabara você tem umas variações bem interessantes, né? Então você pode ter 2 metros e pouco em Caxias, ali na boca do Rio Meriti. Chega em Paquetá, você tem 2 metros e 16, na Ilha do Governador você tem 90, aí você chega por exemplo, aí você vai lá na Fortaleza de Santa Cruz, você tem 20 centímetros, ou seja, a coisa é meio variada. Então, você tem isso espalhado no Brasil todo, né? Se você pegar o Brasil todo, você vai encontrar essas informações. E esse aqui é só um exemplo para mostrar. Deixa eu ver esse aqui, de onde é esse aqui? Nem sei de onde é esse aqui. Eu acho. Esse aqui é de Niterói. Tá na Ponta da Armação. Ponta da Armação é logo ali quem chega em Niterói, antes do pedágio, lado direito, né? Você tem os quartéis da Marinha ali, da Ilha de Mocanguê, mas indo em direção como quem vai para as barcas, ali tem um quartel da Marinha, e ali você tem a Ponta da Armação, onde é o centro hidrográfico da Marinha que estuda tudo isso, né? Ali você já tem 1,19 m. Então a coisa começa a mudar. E deixa eu mostrar mais um aqui. Esse é o do zero do Brasil, ó, que é lá em Santa Catarina.
que é 1,88 m o nível de redução, e esse aqui é o nível médio dos níveis médios do Brasil, né? Ou seja, estuda toda a costa do Brasil, tudo isso aí é estudado para pegar esse aqui e dizer que esse aqui é o nível médio, né? Isso aqui é só para ilustrar o de Imbituba, né? Mas principalmente para mostrar que o nível de redução ele é coletado nisso e isso é disponibilizado. Você consegue acesso fácil nisso aí, né? E aí, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês agora. Vou mostrar uma coisa aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Isso aqui é aquela planta que eu mostrei semana passada de Niterói. Tá? Aí tem as profundidades aqui, a estação Ararimboia e tal. Agora já está com a legenda e vocês conseguem ver. Tá vendo? Agora você tem aqui as profundidades de 0 até 90 centímetros, de 1 até 1,9. Então, tudo isso tem cores, né? Você tem uma questão de cores aqui que vai mostrando isso e vai ajudando. E o interessante disso aqui também, ó, tá vendo que aqui, ó, o que ele fez? Para poder chegar no nível de redução ali na Ararimboia, ele usou como referência esse nível aqui, ó. Porque o porto dali, aquele ponto da armação que eu mostrei um pouco antes, é bem próximo daqui. Então, o zero dele, né, o zero dessas profundidades, está igual a esse zero daqui, ó, que ele pegou e reproduziu essa ficha aqui para mostrar, né, que ele pegou a profundidade, ó lá, profundidades em metros e decímetros reduzida ao nível de redução da DHN para a estação ponto na armação. Porque aqui é muito próximo, ele não precisou fazer uma observação de maré aqui para relacionar, porque pegou essa costa aqui, eu vou mostrar depois na imagem, vai ficar bem claro. Você sai disso aqui, você chega bem perto ali da ponta da armação. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento, só para mostrar uma coisa para vocês. Vou torcer para ele não encher no... Se vai ficar legal aqui hoje. Pronto, aqui estamos no QGIS, ó. Então, aqui eu peguei, já carreguei no QGIS, porque o QGIS é um pouco complicado, então já carreguei aquela planta no QGIS, tá? E aí eu vou colocar aqui no fundo, ó, tá uma imagem de satélite aqui mostrando Niterói, tá vendo? Então, aquelas curvas de nível, aí aqui fica bem mais nítido, né? Ou seja, você é bem próximo daqui da estação, ou seja, aqui você já teve muita obra de engenharia e tal, né? Aqui você tem as profundidades, vamos botar assim, mais rasa, né? E aqui você começa a aprofundar um pouco mais, né? Essas curvas aqui, ó, não, aqui é uma barca que está aqui, tá? A curva de nível não passa dentro da barca, a curva de nível está aqui, a barca que está atracada aqui, tá? Então a curva de nível interrompe na estrutura, pelo amor de Deus. Aqui são as barcas que estão atracadas aqui. Ali o antigo Jumbo Cat, né? E aqui a ponta da armação é logo aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. A ponta da armação é aqui, ó. Aqui é a ponta da armação, ó. Então, é algo muito próximo, né? Botando em linha reta, você tem aqui 1 quilômetro, né? Então, o que acontece aqui de maré, de influência da maré, vai ter aqui, né? Não tem jeito, né? Não tem como mudar isso. É muito próximo, né? Então, não tem muita mudança disso aí. Tá? Então, são relacionados de forma bem próximas aqui, né? A questão da Araribóia, né? Da estação das barcas, né? Que aqui você tem um canal que é o canal que atravessa, né? A barca atravessa daqui e ela vai até o Rio de Janeiro aqui, ó. Aqui você tem o Arsenal de Marinha, o Santos Dumont, ela vem aqui, ó. Aqui você tem um canal. Então, todo esse estudo que tem aqui em Niterói, você também tem um estudo desse aqui para você poder dar segurança no canal. No meio da Bahia, não. Você tem você já tem maiores profundidades e aí não teria problema algum, né? Então, é só para mostrar para vocês, ilustrando isso com o QGIS aqui no fundo, né? A imagem do QGIS com a imagem de satélite no fundo. E eu vou mostrar um outro aqui para vocês, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um outro local,
né? Deixa eu chamar a imagem de satélite aqui, que isso aqui é do canal do Cunha, né? O canal do Cunha é justamente aquele canal que fica ali entre a Ilha do Fundão, né? Começa aqui mais ou menos o canal, né? Que é o canal do Cunha, e desemboca ali na Estação Alegria, né? E depois eu vou mostrar o DWG, vou fazer logo no QGIS aqui. Eu vou lá para o DWG, pode ser. Deixa eu ir lá no DWG que vai ficar mais fácil. Vou lá no CAD agora, para vocês verem uma coisa no CAD. Isso aqui, ó. Isso aqui é um canal, ó. E o canal ele tem o mesmo sentido de uma estrada, tá vendo? Ele está estaqueado, ó. 280, 270, né? O zero é lá perto da Estação Alegria, nós vamos ver. E isso aqui, esse aqui foi um serviço feito, né? Eu acho que isso foi feito em 2000. Agora a memória está falhando aqui, mas isso foi feito em 2010, 2008, por aí, né? Lá 2008, 2010, né? Que teve esse trabalho. E aí, quando começou a fazer a dragagem toda do canal do Cunha, né? Então, aqui você tem as profundidades, né? Só como é um canal, né? Isso aqui são as seções, igual aquilo de topografia que nós vimos, né? Ou seja, aqui você tinha uma linha central, né? Onde teria um perfil, vamos botar assim, e aqui você tem as seções. Todas elas estão espaçadas aqui. Deixa eu ver mais ou menos quanto elas estão espaçadas aqui. De 20 metros, tá vendo? De 20 em 20 metros, foi feito criou-se um estaqueamento, porque aqui teve uma movimentação muito grande de material, mas muito grande mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês verem. Então, aqui você tinha as profundidades mais rasas, né? Ou seja, onde você estava bem próximo ao bordo do canal, e aqui as mais profundas, né? 2,9, 2,6, né? Você vê que era bem raso isso aí, né? Isso aqui, ó, você vê, só ter uma ideia aqui, ou seja, o que foi feito a batimetria foi feito nessa faixa aqui, ó. Se eu medir aqui mais ou menos onde foi feita a batimetria de linha a linha, ó, a batimetria foi feita num trecho aí de 153 metros, né? 150 metros, um exemplo que eu peguei aqui, né? Isso aí para ficar na mente de vocês. Então, o barquinho ia para lá e para cá, né? Chegava aqui já chegava muito próximo, né? 90 centímetros, chegava muito próximo do bordo, né? Já não conseguia ir além. Tá? Isso já travava um pouco mais. Mas aí, vamos aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Aí vamos lá no QGIS. E aí, gente, quando a gente olha no QGIS, você fala assim, pô, mas isso aqui chegou tão perto da borda aqui, olha lá, aqui começa a aparecer, ó. Aqui realmente tem uma parte de terra ali, né? Isso aqui, gente, olha só, isso foi feito já tem alguns anos, como eu falei, né? Isso foi em 2010. Eu trabalhei ali, isso foi em 2008, alguma coisa nessa faixa aí, na época desse projeto mesmo. Então, ó, daqui para cá, tudo isso foi material que foi removido. Se pegar um exemplo aqui, ó, daqui até a costa atual, vamos botar a costa atual, você tem aí praticamente 48, né? Até aí, na faixa de 40 a 50 metros, né? Tanto de um lado e do outro, 60 metros. Vamos botar que fica variando uma faixa de 50 metros, né? Então, tudo isso aqui não era navegável. Tudo isso aqui era ocupado por sedimentos, né? Então, tem esse projeto a dragagem do Canal do Cunha foi um projeto grande, né? Isso envolveram, claro, empresas privadas, envolveu também o estudo do pessoal do Fundão, né? Que, só para ilustrar para você como é que a engenharia faz coisas interessantes, né? Então, pô, aqui foi construída uma usina aqui dentro, porque na época desse trabalho aqui,
teve um ex-aluno que trabalhava, né, que se formou, que trabalhou nesse projeto também, 2 ex-alunos, né? E um deles trabalhava na usina, diretamente tinha uma usina que ela pegava e trabalhava todo esse material que saía daqui da Bahia, né? Saíam umas coisas absurdas daqui, né? Assim, eu não participei de tudo, participei de uma etapa, mas eu queria mostrar uma coisa para vocês que é por mais interessante aqui, é isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tanto essa parte aqui, quanto essa parte aqui, né? É isso que eu lembro, né? Isso antigamente era eu não sei se o pessoal tiver com boa lembrança aí, quando você vem da linha vermelha, né? Ah, você vem da linha vermelha, aqui tem aquela primeira entrada lá no fundão, isso aqui também passou pelo processo, foi isso aqui. Ah, não, é aqui. É aqui mesmo. Agora eu estou localizado. Aqui, ó, aqui você vem da linha vermelha e tal, aqui é aquela ponte da perna de moça e tal, e aqui você entra e você contorna isso aqui, ó. Mas esse aqui foi trabalhado, eu acho que esse aqui... Não, esse aqui não foi, não. Com certeza foi esses 2 aqui. Essas 2 áreas aqui eram áreas planas, né? Então, o que aconteceu? Boa parte desses sedimentos aqui, né, aí tem todo um processo que eu não sei explicar, porque eu não trabalhei diretamente nisso, né? Acompanhei algumas reuniões e só vendo que enchiam-se assim como se fossem grandes sacos plásticos, né? Parecia até travesseiros grandes, né? Você ia acumulando esses travesseiros aqui, como se você pegasse vários tijolos, né? Só que em vez de botar em pé, você botava deitado um do lado do outro. Uma coisa muito interessante. Você ia colocando um do lado do outro aqui, tudo com material que saía daqui. A parte orgânica, a parte líquida, aliás, né, ela entrava no solo, ela percolava, né, e a parte sólida ela ia formando um material mais resistente, né? Eles faziam isso, faziam um tratamento aqui, depois pegava uma usina que eles criaram aqui e ia botando esse material, de tal forma que você passa hoje aqui, quem contorna o fundão, vê isso aqui alto, né? Bem alto. Isso aqui, essa parte aqui toda bem alta, né? Essa parte aqui que você faz a curva ali, você vê que parece até que tem um morro ali, né? E esse morro foi todo criado com os sedimentos da Bahia, né? Então, da Bahia não, do canal, perdão, do canal. Então, esse canal aqui, antes dessa dragagem, né, ele era extremamente mal cheiroso, né? Não tinha um cheiro bom, na verdade tinha um fedor, né? E era muito ruim, né, passar ali, né? E aí, depois que foi feito esse trabalho de dragagem, né, isso melhorou muito, né? Não é da idade de vocês, né, da época de vocês, mas o pessoal que tem um pouco mais de idade aí pode até lembrar disso um pouquinho melhor. Mas tudo isso aqui foi criado de forma artificial, né? Aqui na época tinha até um cara que morava aqui, esse cara apareceu reportagem dele, e tinha um barco que ele morava, né? Tinha um carro dentro do barco, né? O barco todo ruim, né? Ele tinha lá um barquinho lá e ele botava ali como casa dele, né? Depois que fizeram esse trabalho, expulsaram o cara de lá, depois os caras virou candidato, alguma coisa assim. Mas tudo isso foi criado de uma forma, vamos botar aqui, artificial, né? E hoje em dia esse canal, eu não sei se lá dá peixe ou não, que eu não sou pescador e não sei, mas mudou muito essa aparência aí. Esse aqui é o viaduto Brigadeiro Trompovski, né? Você vê aqui o quanto que saiu de material aqui. Você fala assim, mas muita coisa aqui foi mesmo. A batimetria ela estendeu, ela não estendia mais porque ela não tinha como, né? Depois o material foi tudo saindo daqui. Foi um trabalho muito interessante, né? Claro, tinha locais mais estreitos, né? Que não tinha como, que o canal ficava bem mais estreito, né? Aqui você já tem toda uma zona de o complexo da Maré toda, né? O complexo da Maré abrange tudo isso aqui, Vila do João e aquela questão toda ali, né? Que alguns conhecem. Então, isso aí tudo foi feito um trabalho em cima disso. Aqui está a Estação Alegria, né? Para melhorar esse canal, né? Um trabalho muito legal. E envolvia, principalmente, o início disso aí foram essas plantas de batimetria, né? Essa planta de batimetria aqui, ela foi o início de tudo, né? Passou-se primeiro a batimetria, ela fez o levantamento todo ali, tá? Ele fez o levantamento para poder avaliar
poder avaliar, voltando um pouco com a imagem, para avaliar o quanto que você tinha que tirar de material aqui para poder tornar isso navegável, né? Dentro, claro, o cara vai raspar isso aqui tudo ficar com 2 metros. Não, não é assim. Você tem uma geometria, né? Criou-se uma seção geométrica, né? E aí a seção geométrica ela foi confrontada com essa configuração do terreno natural que estava aqui. O terreno natural que estava aqui é esse terreno com depósito de sedimentos e outras coisas, né? E aí foi feita essa configuração para poder saber o quanto você tinha que tirar de material, né? Claro, para poder tornar isso navegável e melhorar o fluxo da água aqui, né? São coisas que o tempo fez, né? O tempo passou e aí você vai observando a mudança nisso aí. Tanto que você vê hoje em dia aqui, ó, essa imagem, não sei de quando é essa imagem, mas você vê a quantidade de embarcação que tem aqui. Isso não existia, gente. Só tinha um barco daquele cara que ficava com o carro ali. Hoje em dia você tem embarcação ali que consegue. Pela quantidade de embarcação ali, deve estar conseguindo pegar peixe ali, porque isso antes de ficar poluído, lá para a década de 70, por exemplo, isso aqui tudo era navegável, praticavam remo, o pessoal remava aí, né? Não fui eu, não, na minha época não, mas o pessoal fazia remo aqui nesse canal, né? Só depois, com o tempo, a coisa foi mudando. E aí, essa questão de mostrar para vocês essa parte da batimetria, porque eu acho isso aí uma coisa extremamente importante, né? Eu acho que pouca gente cai nessa área de dragagem, né? E é um mercado que o profissional que cai nisso aí, cara, o cara se dá bem. Poucos engenheiros civis sabem isso. Oi? Poucos engenheiros civis trabalham com isso, conheço quase ninguém. Acho que só conheci, acho que até hoje, 2 alunos que trabalhavam com isso, com dragagem. Só conheci 2 que trabalharam e saíram dali trabalhavam com isso. Depois, no futuro, não sei também, que eu não perdi o contato, não sei mais. Mas só conheci dois que trabalhavam com isso, né? Mas é um mercado que, quando bater oportunidade, ter uma oportunidade, vocês não devem desistir disso aí, não, cara. Isso aí é uma coisa que é muito gratificante a nível profissional e também a nível financeiro, nem se fala, né? É outra coisa extremamente gratificante, né? E vocês vão ver isso aí, vão ter a ideia e conhecer isso bem aí, tá? Alguma colocação aí, alguma coisa? Não, professor. Então tá bom. Eu falei muito aqui, estou mostrando para vocês as coisas. Então, deixa eu fechar aqui, deixa eu sair do QGIS. Ainda tem um tempinho aqui, pouco tempo, mas eu vou acabar, já vou massificar demais vocês, não. Só para poder mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu vou... No próximo encontro nosso aí, que já está acabando já o nosso semestre, né? Nós vamos falar de sistema de informações, né? Nós vamos trazer aí umas ideias boas para conversar com vocês sobre o sistema de informações e eu vou falar também sobre a avaliação de vocês, né? Como é que vai ser feita essa segunda avaliação, vai ser bem menos trabalhosa do que a primeira, né? Vocês vão gostar aí do que eu vou trazer, mas vou trazer sistema de informações, que a base do sistema de informações, toda ela é feita em cima do QGIS, é a natureza do sistema de informações, tá? E vocês vão ver alguns exemplos interessantes, né? A associação de tabelas com gráfico, né? Isso é o grande barato do início do chamado Sistema de Informações e Banco de Dados Geográficos, né?
Eu vou trazer esse exemplo para vocês poderem inteirar um pouco melhor disso, e eu vou trazer uma ideia para vocês aí sobre o que nós vamos conversar, sobre o que nós vamos abordar, aliás, na avaliação de vocês, e espero que vocês tenham um bom resultado aí, tá? Bom, eu não vou iniciar essa outra parte, porque senão vai demorar um pouco, e aí já vai extrapolar os horários de vocês, como a gente começou até um pouquinho antes, mas aí não vai dar tempo para a gente poder tocar muito nisso aí, não. Mas os trabalhos todo mundo postou lá, está todo mundo tranquilo em relação a isso, porque eu só baixei o grosso, mas não analisei se alguém faltou mandar, não. Estou baixando e arquivando, mas não corrigindo, não. Mas espero que todos tenham cumprido aí a meta nossa esperada aí, tá bom? Mais alguma coisa aí por hoje? Então, gente, eu vou deixá-los hoje, para não entrarmos no próximo tema, né? Foi bom falar com vocês. E até a próxima aí. Tá bom, professor. Até a próxima. Boa noite. Tá bom, Marcelo? Boa noite, professor. Oi, Boa noite. Eliane. Boa noite. Eliane. Ué, estava aqui quietinha, aqui te ouvindo, ué.